nossa websérie que comemora o Dia das Mães, nós recebemos hoje a artesã Janaína Bueno para contar um pouco da experiência dela na maternidade. Ela é mãe de 3. E Jana, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Apresenta essa turma pra gente. Eu tenho o Fabrício, de 22, o Miguel, de 12 e a Heloíse, de 3. Muito bem, uma experiência de 3 crianças, né? Adultos já. Idades bem diferentes. Bem distintas. Né? E como é que é a relação deles assim? Claro, o Miguel e a Elo têm uma idade, né? Não é próxima, mas um pouco mais próxima em relação ao Fabrício, que é o teu primogênito, né? Não, é muito boa. Até assim, nossa, eu me admiro muito. Assim, eles se amam mesmo, dá pra ver assim. E eles cuidam muito ela, né? Até por ela ser a bebê, ser menina. Então, assim, eles têm um cuidado bem bonito, digamos assim, com ela, sabe? Mas eles se dão bem, graças. E como é que a maternidade chegou na tua vida, assim? Foi algo assim que você sonhava, você planejou? Chegou no momento certo? Como é que foi isso? Sim. Eu tive várias, né? Nessas 3 experiências, né? O Fabrício não foi planejado. Mas, né, nossa, foi igual uma alegria imensa, que eu sempre tive o sonho de ser mãe, né, no entanto e eu sempre dizia que ia ser mãe de 3, então assim, até eu depois penso, meu Deus, porque depois quando a gente teve o Miguel, eu disse, não, agora chega, né, veio os 2 filhos e tal, e aí... 2 tá de bom tamanho. Bem isso. Aí a gente já estava com a loja, já estava assim, tudo estruturada, a minha rotina. E aí eu engravidei de novo. E aí eu perdi, né? E aí depois eu disse, acho que não quero mais e tal. Mas daí a gente resolveu ter a Elo e veio a menina que tão sonhada. E que é a nossa alegria hoje. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse momento, né, da perda do teu 3º filho, né? Como é que foi, assim, para um coração de uma mãe, né? E também tudo que isso implicou na família toda, né? Não só vocês enquanto casal, né? Você e o Elton, mas os irmãos, os avós, enfim. Assim, foi bem... Eu descobri a gravidez muito cedo, né? Foi meio que sem querer, porque eu precisava fazer um exame para fazer um tratamento odontológico. Então, como a minha dentista, ela sabia que eu queria engravidar, então foi meio assim, mas eu achava que ainda não estava, então eu descobri muito recente, assim. E nossa, foi uma alegria, enfim, a gente estava saindo de uma pandemia, né, quase o final ali da pandemia, então, só que eu sempre digo assim, Mara, eu sempre agradeço, eu acho que não tem idade que seja bom perder um filho. Mas eu sempre agradeço, assim, que foi... Como eu tava com... Ele parou o desenvolvimento com 6 semanas, né? E eu tava descobrindo com 8. Então, assim, eu não tinha um rosto ainda, eu não tinha um nome, eu nem tinha um sexo, né? Claro que foi dolorido, assim, pra mim foi um momento mais dolorido, porque eu lá na maternidade esperando vir o nenê, né? E enquanto eu escutava chorinho, eu escutava a alegria das outras mães levando o bebê pra casa. Você sabia que não ia poder levar o teu bebê pra casa. Exato, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, eu agradeço que eu não precisei fazer um velório, não precisei fazer um enterro, eu não tenho, assim, eu digo, eu tenho essa dor física, ele tá aqui comigo, mas eu não tive, assim, essa dor, essa experiência de você realmente parir, de você velar, e de você ter um rosto, de você ter um nome, né? Então eu sempre agradeço a Deus que, afinal, pelo menos foi doído, mas eu não tive isso, sabe? Eu não tenho isso. Eu carrego a lembrança, carrego no meu coração, mas eu, ainda bem, assim, eu não tenho um túmulo, eu não, né? Então, claro que pra uma mãe, que nem eu digo, nunca tem um momento bom de perder uma criança, sabe? Mas ainda assim, com dor, eu prefiro ser grata, sabe? Esse pensamento. Talvez teria sido mais doloroso, né? Com certeza. Nossa, eu acho que aí teria me arrebentado. Ter todo um gestar, você... Nossa, eu acho que por isso que eu digo assim, sempre agradeço a Deus, sabe? Não me revoltei em nenhum momento, eu aceitei. Mais tarde veio a Elo, que eu acho que foi um presente, assim, porque era um sonho também, né, de ter uma menina. Então, assim, eu só penso que, graças a isso, Deus me contemplou novamente, sabe? Então, eu não tenho, assim, uma dor, digamos assim, eu tenho uma revolta porque isso aconteceu. No entanto, que eu nem quis saber o porquê.
O meu doutor, assim, ele foi muito querido, assim, nesse ponto, assim, ele disse, não, agora nós vamos cuidar de você, né? Depois tu quiser investigar, mas eu não quis. Não achei necessário, não achei. No entanto que depois foi só alegria. Você conseguiu fechar bem esse capítulo da tua história. Sim. E nem eu digo, claro que eu lembro, eu tenho um amor, eu tenho, né, mas eu prefiro carregar gratidão. Sempre vejo esse lado bom, assim, dessa história. E a Elo, ela chega, né, como a terceira filha, né, dessa família, mas ela não substitui, né, esse que você perdeu, né? Nossa, nunca. Ela completa. Exatamente. No entanto que agora esses dias eu fiz um post deles, né, e eu coloquei lá os 3 e um anjinho do lado, né, porque em nenhum momento não tem como, né. Que nem eu digo, eu vejo mais a Elo como um presente, tá? De ter aceitado, de ter como se fosse uma gratificação, sabe? Uma coisa assim que você conseguiu ver uma coisa boa, que pra mim é um luto, não deixou de ser um luto, né? Eu sempre digo assim, o pior de tudo, Mara, é tu sempre pensar assim, ó, eu pensava depois, agora ele estaria nascendo, agora estaria fazendo um aninho, agora, entende? Sempre, eu acho que o pior do luto é o que a gente não vive, não é o que a gente viveu. É o que a gente não vive, é o que a gente fica pensando como iria ser e não foi, sabe? Então eu não deixo de ter esse pensamento, mesmo tendo a Elo aqui, meu Deus, mas eu vejo bem isso, ela é um presente, sabe? Chegou para nós. E o primeiro filho, ele apresenta as mães, né, a esse universo, né? Nossa. E quando você foi mãe do Fabrício, você era muito jovem. Sim. Qual a diferença da Jana lá, mãe do Fabrício, pra Jana agora, mãe do Fabrício, do Miguel e da Elo? Olha, é um salto, assim, que eu sempre brinco que o primeiro filho, coitado, é uma experiência, né? Porque, assim, com certeza eu cometi erros que hoje não cometeria e não cometi com o Miguel e com a Elo. Mas, assim, mesmo assim, eu penso que a gente erra tentando acertar. Sabe? A gente erra por amor, a gente erra, assim, é um cuidado demais e, ao mesmo tempo, você quase sufoca, né? Aí no segundo tu já, não, deixa que corre de pé descalço, deixa que, né? E até mesmo assim, com o Fabrício, mesmo sendo super nova, eu ainda, naquela época, eu cursava faculdade e trabalhava. Então eu tinha pouco tempo para ele. Então eu preferi largar a faculdade, né? Ficar com o trabalho com ele, porque mesmo que nem a Elo depois com a loja estruturada, tudo, eu também parei, porque eu sempre acho importante de estar junto, de estar assim, pra mim, qualquer segundo que eu puder estar com eles, eu quero estar com eles, sabe? Mas com certeza, assim, é uma experiência, assim, uma bagagem hoje, e quando eu tive o Fabrício, eu tava só com a mala. Hoje já tá com a mala cheia. Uma bagagem bem maior, né? Sim. Inclusive, a mãe geralmente é o esteio da casa, da família, mas ela também precisa de uma rede de apoio, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua também, né? Ai, a minha rede de apoio é maravilhosa. Gente, assim, eu até olho assim pra trás e vejo, nossa, não faria nada sem, principalmente a minha mãe, assim, né? A mãe... para quem também acompanha nós, ela esteve comigo no início da loja, ela sempre esteve comigo durante as gestações. Com o Fabrício eu ainda morava com ela, então assim, todo esse amparo, toda essa ajuda, tudo, sabe? No momento do nascimento dele, ela que estava lá, ela que cortou o umbigo, ela, como enfermeira, ajudou no parto. Então assim, não tem dizer, sabe, assim, eu não conseguiria ter sido plena na minha maternidade se eu não tivesse isso. Se ela não tivesse sempre ali atrás. E até assim, em pequenas coisas, assim, sabe, Mara? Tipo assim, a gente tomava, por exemplo, a Elo, a gente tomou uma decisão, não, ela não vai comer doce, né? Hoje a gente tem um conhecimento maior sobre isso. E aí, quando a gente falava e tomava uma decisão, principalmente ela, que depois, quando eu voltei a trabalhar, ficou com ela dizia, não, ok, entende? Eu nunca tive esse problema, assim, de eu seguir uma linha e ela seguir outra, né? Que a gente vê muito e que isso gera um desgaste, vamos dizer, na família, sabe? Não, ela abraçava comigo, não, ok, nós vamos fazer assim, é assim que você quer, né? Ela dava a experiência dela, mas
ela nunca tirou a minha autoridade ou tirou meu desejo. Não questionou a tua decisão? Não, nunca. Nenhum dos três, assim, ela sempre, se ela achava que eu cometi algum erro, ela vinha depois, assim, né, eu acho que mudar, talvez pensa, mas nunca assim na frente das crianças, ou enfim, sabe? Nunca lá. Sempre teve ali, né? Nossa, sempre tão doente, ela tá ligando, se às vezes a gente não vai lá um dia, 2 na semana, ela já tá ligando atrás. E é mais fácil a gente falar da mãe da gente, né? O que a mãe da gente nos inspira ou nos ensina, ou o que a gente leva delas, né? Mas o que tu acha que os teus filhos vão levar, assim, de legado teu? Eu sou uma pessoa, pelo menos eu tento muito demonstrar para eles o meu amor. Sabe? É em palavras, é toda hora, é falando ou abraçando, que às vezes até eles na adolescência eu já acho chato, né? Mas eu tenho algumas coisas assim que, por exemplo, o Fabrício hoje, que se a gente fala, ele remete a ele essa lembrança, sabe? De nós, quando ele era criança. E eu acho que justamente o que eles vão lembrar é esse tempo, sabe? De eu abrir mão de muitas coisas para ter tempo com ele. Sabe, assim, se eu tô, principalmente no meu fim de semana, eu tô com tempo pra eles, por exemplo, assim, eu não faço quase postagem. Eu tô mais preocupada em viver o momento com eles do que demonstrar pros outros que eu tô vivendo o momento com meus filhos. Às vezes eu nem pego o celular, eu nem tô, sabe, eu desligo realmente do mundo pra estar com eles. Quando eu tô com eles, eu tô com eles. Sabe? Então eu acho que mais é isso, assim, eles terem sempre essas recordações, essas memórias. Até mesmo assim na loja, no artesanato, se eles estão ali comigo, eu estou com eles, eu não estou trabalhando, eu estou, né, atendendo eles, mostrando as coisas. Então eu acho que é mais isso, assim, eles sempre vão lembrar de mim, talvez assim um legado que eu vá deixar, é esse tempo. Então eu tive tempo de qualidade. Não foi eles estão aqui brincando e eu estou no celular, não, esse tempo de qualidade. Bom, Jana, eu quero agradecer a tua disponibilidade de vir compartilhar essa tua história conosco, né? Essa experiência, né, que você tem como mãe, né? Mãe de 3, de 4, na verdade, né? Eu sempre tenho pra mim que eu sou de 4. Exatamente, exatamente, tem razão. Como agradecimento, a gente quer também te oferecer uma lembrancinha que vem lá do nosso apoiador aqui da nossa série, A Gota de Orvalho. Uma flor, né? Que a flor também representa a maternidade, né? E o amor das mães com os filhos e vice-versa, né? Então a gente quer te deixar essa lembrança. Amei. Obrigada, Mara. Obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei, assim, não esperava que tu disse que a minha história fosse tão interessante. Né? Eu fico muito feliz e muito emocionada. Obrigada mesmo. Agradecemos mais uma vez a Jana, compartilhou essa bonita história sobre a maternidade conosco.